Ontem, dia 31 de maio de 2023, a gente pode considerar que foi um dia histórico. Embora nada tenha sido mostrado, resolvido e tal, foi um dia histórico porque a NASA, que eu me lembre, pela primeira vez ela faz uma coisa pública, assim, dela mostrar a pesquisa dela sobre os OVNIs, né? Que receberam outros nomes aí. A história é a seguinte: desde quando começaram a aparecer aqueles UAPs, que o pessoal chama agora, que são fenômenos aéreos não identificados, com o pessoal lá do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o Pentágono e tudo mais, a NASA resolveu criar um comitê, uma comissão, um grupo, uma equipe de estudos independentes sobre os fenômenos aéreos não identificados. Isso tem alguns problemas e não tem. O problema é o seguinte: os Estados Unidos, ele tem a CIA, o FBI, a NASA, as Forças Armadas, né, o Space Force, a Força Aérea, tudo isso tomando conta de algumas coisas. E essas instituições, elas não se falam. O Vanderlei teve lá, né, conversando comigo no Ciência Sem Fim, e ele mesmo disse, né, que esses caras não conversam entre eles. Então, você vai ter, na verdade, várias pessoas fazendo estudos sobre esses UAPs. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a NASA, diferente das outras instituições, o que eles querem basicamente é o seguinte: colocar em cima do estudo dos UAPs o que a gente chama de metodologia científica. Ou seja, começa com uma pergunta, bola as hipóteses, faz experimentos e tudo mais, até chegar numa conclusão ou não e continuar estudando. Então, basicamente, toda a conferência que eles fizeram girou em torno disso. E aí começaram várias coisas muito interessantes. Então, teve uma primeira apresentação onde o pesquisador lá, ele resumiu a quantidade de casos que nós temos. Então, olha só, temos 800, e em 27 anos eles conseguiram 800 casos. E aí entra a primeira coisa: de 2 a 5% desses 800 casos, que dá ali mais ou menos uns 40 casos, são casos que eles chamam de anômalos. E aí que tá, né? A NASA resolveu agora mudar o nome. Era UFO, né? Que é objeto voador não identificado, que é OVNI pra gente. Passou para UAP, que é fenômeno aéreo não identificado, FANI para a gente. E a NASA agora resolveu chamar de UAP também. Só que o A, em vez de ser de aéreo, é de anômalo, porque eles começaram a reunião falando o seguinte, que o fenômeno ele pode não só acontecer no ar, pode acontecer na terra, pode acontecer no mar também, então não tem como falar que é só aéreo. E aí colocaram anômalo. E aí entrou a primeira grande pergunta, que é: o que é um fenômeno anômalo? Aí eles falam, é um fenômeno que foge da normalidade. E aí volta a pergunta: o que é um fenômeno normal? Então, isso aí vai dar uma confusão muito grande, eles não se resolveram, tá, sobre isso aí. Mas de 2 a 5% desses 800 casos aí são fenômenos anômalos. O resto é tudo coisa conhecida, não tem problema nenhum. Então isso é uma coisa muito interessante. Eles tocaram muito no assunto que é: se você não tiver um dado de confiança, você não pode ter uma interpretação conclusiva sobre o que é. Então, o que acontece? Os sensores que a gente tem hoje, radar e tudo mais, eles não são preparados para detectar esse tipo de fenômeno. Então, ocorre muito erro, detecta coisa que não era para detectar e tudo mais. Então, vai ter uma grande coisa que eles vão fazer, que é desenvolver sensores para sensores mais sensíveis, sensores diferentes do que eles têm hoje. Então, isso é uma grande coisa que vai ser feita. Eles falaram isso durante a conferência. Uma outra coisa que esse pessoal aí falou também, pela primeira vez, isso eu achei legal pra caramba, que pela primeira vez eles falaram que muitos desses fenômenos anômalos são, na verdade, sprites. E eu falo de sprite há muito tempo, e o pessoal zoa comigo, né? Então agora toma-lhe, porque a NASA falou que muitos desses fenômenos, na verdade, são sprites. Sprites são aquelas descargas elétricas, aqueles coisa bonita. Tem um vídeo aqui no canal muito antigo, onde eu falo sobre as sprites vermelhas.
e realmente elas piscam e tudo mais, e isso é mesmo confundido. E outra coisa, tá? A Sprite ela acaba aparecendo no radar também. Então, muitos fenômenos anômalos são, na verdade, sprites. Isso aí eu achei muito legal. Foi a primeira vez que eles falaram. Uma coisa, né, que todo mundo fala, e isso também foi muito debatido ontem, que é sobre os relatos. Então, eles falaram o seguinte: relato. Não tem como a gente confiar num relato, a não ser que exista uma metodologia para se relatar um fenômeno. E essa metodologia não existe hoje. Isso quer dizer o quê? Que um piloto da Marinha Americana, ele relata de um jeito, um piloto comercial relata de outro jeito, e uma pessoa que está em terra relata de outro jeito. E aí como que você vai fazer? Eles podem estar vendo o mesmo fenômeno, só que você tem 3 relatos diferentes. Então, o que eles vão preparar é toda uma metodologia para se relatar um fenômeno desse. Lógico que vão começar pelos órgãos oficiais, então eles vão entregar para o pessoal, para pilotos, né, aviadores, lá, pessoal da Marinha, da Navy, da Força Aérea, eles vão entregar lá e a pessoa vai ter que preencher aquilo, uma coisa metodológica, e aí dizem eles, né, que eles vão conseguir, por exemplo, reunir esses relatos. E aí uma palavra que foi muito falada ontem foi a tal do estigma, né? O que é o estigma? O estigma é quem disse que a pessoa que viu alguma coisa, ela quer falar. Então eles vão fazer ali todo um esforço para lutar contra isso, porque às vezes o piloto está lá, imagina o piloto da Navy, ele vê um objeto, vê um fenômeno anômalo no céu. Por que ele vai relatar? Porque se ele relatar, ele pode falar, pô, o pessoal vai pensar que eu sou maluco, tal, então eu vou ficar quieto e tal, porque tem esse estigma aí sobre os relatos. Então eles querem lutar também para diminuir isso, para eliminar isso, para que quando acontecer a observação de um fenômeno anômalo, eles possam observar e ver tudo direitinho e não ter problema nenhum. Então isso aí também foi uma parte muito legal. Aí depois entrou um outro apresentador para falar da FAA. Por quê? Porque, tudo bem, não são todos que acontecem no ar, não são aéreos, mas grande parte são aéreos. E aí quem cuida do espaço aéreo americano é a FAA. E aí ele mostrou como que é distribuído. E aí uma coisa boa da FAA, eles têm o tal dos sensores. Porque tudo isso, pessoal, gira em torno de você ter sensores para detectar esses fenômenos. E a FAA tem. Então ela tem muito radar espalhado pelos Estados Unidos inteiro, só que aí tem diferenças, né? Tem radares mais sensíveis, outros menos sensíveis e tudo mais, mas ela tem uma cobertura gigante, então ele mostrou essa cobertura de radar que tem lá, que realmente é um negócio impressionante, e falou, né, que isso aí vai estar tudo à disposição, que pode ser usado e tal. Esse cara da FAA falou sobre drones. Olha aí, ó, vocês que me xingam ao falar sobre drone, né? Ele falou que eles são, sim, um grande problema quando se relata fenômenos anômalos. Agora a gente tem que aprender a falar desse jeito, né? Senão a NASA vai ficar brava com a gente. Então, drones são um grande problema para esse caso, tá? E balões também, tá? Então, balões e drones são problemáticos nesse ponto aqui. Eles falaram também que eles conseguem ter, assim, relatos de fenômenos anômalos, são entre 3 a 5 relatos dos controladores de voo por mês. Então, a cada mês eles recebem 3 e 5 relatos dos controladores de voos nos Estados Unidos que detectaram ali algum tipo de fenômeno, né? Agora anômalo, tá? Mas falta, né, um procedimento, uma metodologia para você poder fazer, então, esse relato, tá? Então é isso aí, a NASA, né, junto com esse pessoal todo, vai bolar essa metodologia. Depois, na parte da tarde, eles ficaram muito focados na parte científica, né? E aí o pessoal fala assim, pô, mas a ciência, cara, a ciência vai entrar nisso e tal. E tiveram algumas colocações muito interessantes, que é o seguinte: a ciência, ela não tá ali para responder tudo, tá? Mas ela tá ali para resolver algumas imprecisões, porque vão pegar pessoas que são acostumadas a lidar com a metodologia científica para aplicar nesse caso. Então a ciência iria entrar nesse processo todo para resolver ali
determinadas imprecisões. Então isso aí é muito interessante. E aí eles falaram, né, que o espaço ele é um ambiente propício, né, para dificultar qualquer análise que você vai fazer. O espaço ele é muito complicado mesmo, porque você tem muito fenômeno, né? Tanto atmosférico como espacial, e isso pode atrapalhar muito. Por isso que eles querem o quê? Sensores dedicados. Então, vão passar aí muito tempo produzindo sensores que vão ser dedicados a detectar fenômenos anômalos a partir de agora, tá? A partir de agora. E tentar colocar... Então, eles tocaram assim, se você somar ali, eles falam umas 1000 vezes sobre a metodologia científica. Então, é colocar a metodologia científica, né? Porque hoje a maior parte dos dados eles não tem isso. Uma outra coisa legal que foi falada é que, por exemplo, os dados eles não são calibrados. E isso é um problema sério. Então, um sensor pega o dado de um jeito, o outro pega o dado de outro. Como que você compara aquelas coisas? Tá? Então, eles precisam então ter sensores dedicados onde os dados serão calibrados. E aí veio ali a parte final, antes de várias perguntas. As perguntas todas, elas giraram em torno desse lance do como que vocês querem colocar uma coisa científica em cima disso, metodologia científica, e tudo foi respondido. Antes disso, teve uma fala muito legal que é: tudo bem, construímos sensores, pegamos relatos agora de forma metodológica e temos os sensores dedicados para isso. Como que nós vamos processar esse dado? E aí foi muito legal porque eles falaram basicamente o seguinte: hoje a gente tem como fazer isso graças às ferramentas, às técnicas de machine learning e inteligência artificial. Então, eles já estão bolando algoritmos baseados nessas técnicas aí para poder analisar esses dados que eles vão pegar. Por exemplo, eles querem pegar imagens que sejam feitas por celular, porque o sensor do celular, tudo bem, não é um sensor dedicado, mas os celulares ali, eles conseguem ter uma maneira como calibrar tudo isso. Então, esses algoritmos de inteligência artificial, machine learning, eles vão ser muito bons para calibrar, para filtrar, para fazer muita coisa e para procurar padrões nesses dados que eles vão ter. E assim, eles vão conseguir, ou não, quem sabe, um dia, chegar a alguma conclusão. Mas eles deixaram claro, né, que o que eles estão fazendo não é para isso, não é para, nós vamos descobrir a vida alienígena agora desse jeito. Não é. O lance da NASA é bolar toda essa metodologia, criar sensores dedicados e criar algoritmos e técnicas para poder processar esses dados de forma que os dados estejam calibrados e que os dados estejam ali prontos para então serem interpretados e chegar à conclusão que é um fenômeno natural, que é uma sprite, que é um balão, que é um drone, que é um meteoro, que é qualquer coisa, beleza, e chegar à conclusão e tentar dessa montanha de dados que eles acham que eles vão conseguir, tirar dali o que seriam fenômenos anômalos. E aí esses fenômenos anômalos serem tratados da forma que eles precisam ser tratados. Então basicamente é isso. Foi muito legal, foi um momento histórico, repetindo, né? Porque a NASA estava, pela primeira vez, ela veio a público para falar sobre esse tema. E tudo bem, né? Que ela mudou o nome e aí fica mais fácil, né? Às vezes, quando você muda o nome, você não chega falando que é UFO, né? Você fala que é um UAP e o A você chama de anômalo. Talvez seja mais fácil, tá? Mas foi legal pra caramba, acompanhamos aí. Tem a live aí de 3 horas e tanto, tá? Passamos falando da Operação Prato na hora do almoço, né? Quando eu fiquei sem prato. Mas tô brincando aí com o pessoal. Mas foi muito legal. Então tá tudo aí também, as 3 horas de live. Quem quiser assistir, assista. Que tem lives falando tudo isso. E aqui para vocês um pequeno resumo de tudo que foi falado na conferência da NASA sobre os UAPs, os OVNIs. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta
contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!